2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 20. Se alguém encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga socorro. Socorre o irmão aí. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Ninguém disse amém? Eu vou ler de novo. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos vossos profetas, e prosperareis. Amém, igreja? Quantos aqui gostariam de ser prósperos? Porque a Bíblia Sagrada diz assim: quando vocês aparecerem na minha presença, diz o Senhor, não apareçam de mãos vazias. Não sou eu que digo, é a palavra. E aí quando você vê alguns crentes prósperos, que tem um carrão, que tem uma casona, vá conhecer a vida dele. Veja o que é que esse crente faz. Ele é dizimista, é ofertante, é sacrificante, ele abençoa. Tudo que ele pode, ele faz, porque ele não é escravo do dinheiro. Jesus Cristo colocou o nome do Deus das finanças. Ele diz que chama Mamon. É um demônio. É um demônio que prende as finanças do povo. É um demônio que conversa com o crente na hora da oferta. Aliás, ele conversa com o crente quando o crente está em casa, abrindo a carteira para separar a semente da oferta. Porque a maioria dos crentes fazem isso. Eles já deixam no bolso separado o que é de Deus. O deles ele coloca bem longe, para não ter perigo dele se emocionar e pegar o dinheiro que ele não deve. No livro de Malaquias, logo no primeiro capítulo, lá pelo versículo 14, está escrito assim: se você pode apresentar um animal saudável para Deus, não apresente um animal defeituoso, porque isso é abominação diante de Deus. Eu estou te dando esse ensinamento aqui, e você pode engolir isso de maneira quadrada, porque tem gente que não está engolindo de jeito nenhum. Mas a Bíblia Sagrada diz que você pode fazer depois o clamor por esta oferta. Você pode testar Deus. Fazei prova de mim, diz o Senhor, porque Deus não deve nada a ninguém. Quando eu vejo Jesus Cristo observando os seus discípulos, e em certo momento dizendo a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos obedecendo esta ordem, logo no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia Sagrada diz que estando eles reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Jesus havia dito aos seus discípulos que eles haveriam de receber uma autoridade, haviam de receber um poder incomuns. Tinha um local certo, o endereço certo para que este poder fosse derramado. E este poder foi derramado em Jerusalém. Estando eles em Jerusalém, a cidade toda tomada por quase 2 milhões de judeus que vinham de 14 nações que cercavam aquela terra antiga. É por isso que no capítulo 2 de Atos, nos versículos finais, você vai ver o escritor dizer: e havia entre eles varões galileus, prosélitos de outros povos, gente que vinha da Capadócia, da Panfilha, da Ásia, da Frígia, e etc, e etc. São 14 nações que enviam judeus para Jerusalém nesse dia. Ou seja, é a festa mais esperada deles. Havia se passado os 40 dias da Páscoa, eles estavam entrando agora na festa do Pentecoste. Pentecoste não significa fogo, Pentecoste não significa línguas, Pentecoste não significa carisma, Pentecoste não significa dons, Pentecoste não significa mistério. A palavra Pentecoste vem de pente, e pente vem de 5, penta, 50, é disso que vem a palavra. Pentecoste é o 50º dia após a Páscoa.
Israel comemorava esse dia como sendo um dia sagrado, onde eles deixavam as suas plantações paradas por um certo período e davam a Deus como oferta até o seu dia de trabalho. E foi neste dia especial em que quase 2 milhões de judeus reunidos em Jerusalém tiveram a surpresa de verem a sua festa atrapalhada por um grupo de quase 120 pessoas. E eu quero que você memorize esses números: 2 milhões de judeus na festa. 14 nações haviam enviado os judeus que haviam se separado deles durante as dinastias passadas. Agora reúne-se em Jerusalém 2 milhões de judeus que consagram a Deus tudo aquilo que eles têm. Mas numa casa pequena, porque cenáculo significa sala pequena. Numa sala pequena tem um amontoado de gente. O número, sempre que eu falo disso, me dá angústia. Por que o escritor não colocou o número certo? Por que não fala 118? Não fala 119, mas ele diz quase 120. Como eu não posso ferir o texto, eu sou obrigado a repetir o que ele disse. Quase 120 pessoas. Imagine, pouco mais do que esse grupo que está nessa tribuna, reunidos em uma sala, apinhado de gente. Eu conheço o cenáculo, eu preguei dentro do cenáculo quando estive em Israel alguns anos atrás. Preparei aquele sermão para pregar naquele lugar e passei vergonha. Não consegui pregar mais do que 5 minutos, porque aquele ambiente até os dias de hoje está impregnado com a presença de Deus. Os crentes que me acompanhavam, 140 pessoas que se apinharam dentro daquele lugar que não cabe, começaram a cair pelo chão, e foi uma manifestação divina muito grande. Como a cidade inteira estava em festas e haviam soldados romanos, pretorianos por toda a cidade, o grupo de cristãos que seguia Jesus se esconderam naquele cômodo. E a Bíblia diz que foi ali naquele lugar, estando eles orando, veio do céu um som, como de um vento, forte, impetuoso, encheu a casa onde estavam reunidos. E o que eu acho mais lindo, e questiono isso nesta noite, é que todos foram cheios do... Quantos foram cheios? 100? 50? Quase 120? Todos. E quem já leu o livro de Atos, como eu já li por mais de 100 vezes, você vai encontrar todas as vezes o Espírito Santo descendo, pastor Edinaldo. Ele não faz acepção. Não tem um texto no Novo Testamento, no livro de Atos, onde o Espírito Santo desça e ele separe alguém. Toda vez que ele desce, ele vem sobre todos. Imagine, Pedro está em Cesareia Marítima pregando na casa de Cornélio, o homem que liderava a corte chamada italiana. Pedro está pregando para um pagão. Enquanto Pedro está pregando para um pagão, aconteceu com ele o sonho de todo pregador pentecostal. Pergunte qual? Só falam se todo mundo perguntar. O sonho de todo pregador pentecostal é ele ser interrompido pelo Espírito Santo. É ele estar diluindo, vomitando palavras de conhecimento humano, e o Espírito Santo chega e diz: para, agora é a minha vez de falar. E quando o Espírito Santo fala, aí não tem problema nenhum. Pedro diz: estando eu pregando, caiu sobre o povo o Espírito Santo. E aí termina a história dizendo assim: e todos os que estavam dentro da casa de Cornélio, todos eram pagãos, gregos, que acendiam uma vela para Zeus, outra para Hera, outra para Afrodite, outra para Diana, outra para Hermes, outra para os panteões. Todos os gregos que estavam ali ouviram um sermão de menos de 10 minutos. E Pedro não precisou falar mais nada. Veio o Espírito Santo e pegou todos os que estavam dentro daquela casa. Você vai encontrar Filipe pregando em Samaria. Onde Filipe passava, todo mundo era cheio do Espírito Santo. Você vai encontrar o apóstolo Paulo entrando em Éfeso, a terceira maior cidade da Grécia. Ele encontrou um grupo de 12 homens que não se revelaram quem eram. Paulo, por revelação, descobriu que eles eram homens cristãos. E Paulo pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? E os 12 respondem: nós nunca nem ouvimos falar que existe tal Espírito. E a Bíblia diz: e Paulo, impondo a mão sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, por favor, levante a mão direita de novo. Faz um carinho nas costas do seu irmão. Diga para ele: vai doer só um pouquinho. Só um pouquinho vai doer. Por que em Atos dos Apóstolos, onde nós temos o modelo da igreja verdadeira, todas as vezes que o Espírito Santo descia, ele descia sobre todos? Sobre quantos? Não ouvi. E responda para mim: quantos cultos você já participou que só meia dúzia de crente dão glória a Deus, levantam a mão,
batem o pé no chão, entram no mistério. Por que nos nossos dias o irmão da esquerda está cheio do Espírito Santo e o da direita está dormindo? Porque tem gente aqui que não vê a hora de eu soltar os jargões aqui só para poderem voar. Esses não querem nem pular, eles querem voar nessa noite. E em contrapartida tem um grupo que está com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Está me olhando aí com essa boca travada, segurei, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Por que uns sentem tanto Deus e outros não sentem nada? Porque tem gente que quando Jesus se manifesta no culto, ele se manifesta com graça e ele entra na presença do Senhor, e outros ficam dormindo no mesmo culto. Eu não consigo entender isso, porque toda vez que o Espírito Santo desce aqui nesta palavra, ele pega todos, porque nos nossos dias ele pega só alguns. Eu já sei, é porque você é empresário. Já sei porque você é doutor honoris causa em filosofia. Já sei porque você é uma pessoa muito bem quista na sociedade. Você tem vergonha de que o Espírito do Senhor te pegue e você faça aquelas coisas que para alguns é esquisitice. É isso? Você é daquela. Você não devia estar aqui hoje. Tem um outro culto numa outra igreja hoje que o pastor não gosta disso, aqui no Rio de Janeiro. Ele inclusive quando vê alguém fazer assim, ele fala que é esquisitice. Por que você veio aqui? Vai para lá, é perto daqui. Aqui é lugar só para quem tem fome da presença, da graça, da glória, da manifestação e da unção divina. E escute aqui, você não está ouvindo um Zé Mané falar. Eu prego desde os 14 anos de idade. Eu tenho 38 anos de idade. Fazem 24 anos que eu prego este evangelho, e eu nunca vi em nenhum dos dias que eu preguei o Senhor ficar calado quando ele encontra um crente barulhento no meio da igreja. Eu nunca vi Jesus fazer silêncio quando ele encontra alguém que tem a coragem de gritar por ele. Nunca vi. Outra coisa, você não está ouvindo um cidadão, que eu sei que você se emocionou quando eu disse que a minha mãe pedia esmola na rua, mas hoje eu sou uma pessoa formada, eu disserto em alguns idiomas, eu escrevi 18 livros e uma enciclopédia, eu sou reitor de uma faculdade com 8.000 alunos que eu ensino, sou pastor de igreja, sou parlamentar desse nosso país, converso com autoridades de todos os níveis. Não vem me dizer que é por causa de prestígio e poder, porque prestígio e poder funciona daquela porta para fora. Daquela porta para fora. Aqui dentro você tem que se curvar diante da única autoridade que está, que é a presença do Senhor Deus. Washington, você não sabe o que eu já sofri na minha vida. Quantas vezes em reuniões de obreiro eu levantava para tentar defender a fé pentecostal e eu era rechaçado. Levantava e perguntava para mim: quem é seu pai? Sua mãe é crente? Eu dizia: não. Aí fala para mim: você caiu de paraquedas aqui, então fique quieto. Eu gastei o que tinha e que não tinha para estudar teologia, só para poder ter esse anel de formatura que eu não ostento por orgulho. É porque tem gente que só respeita se vê isso aqui. Aí quando eu chego com esse anel, as pessoas respeitam. Aí quando me ouvem falar, eu entro com os vernáculos, e modéstia à parte, meu português é bem refinado, falo com eles de igual para igual. Aí hoje eles são obrigados a reconhecer e dizer assim: não, o menino cresceu. E aí quando eu começo a falar de antropologia e de todas as vias que você possa imaginar, quando eu começo a dissertar sobre os filósofos, quando eu cito, por exemplo, Dostoiévski, quando eu cito qualquer um desses que você possa imaginar, de Platão a Aristóteles, a Sócrates, aí eles falam: não, eles sabem o que está falando. Aí quando eu conquisto a plateia, quando eu já fiz isso várias vezes, aí eu falo para eles: de nada adiantaria tudo isso que eu falei para vocês. O corpo de Adão era igual ao nosso, de carne e osso, mas sem pecado o corpo dele tinha algo divino. Eu vou te mostrar o corpo de Adão no Novo Testamento. Tem um homem caminhando com 3 discípulos. Ele sobe um morro chamado Monte Tabor, e quando ele chega no Monte Tabor, ele diz: fiquem vocês 3 aqui. Aí ele abre os braços e ele começa a brilhar.
E vou te mostrar, esse mesmo corpo voltou depois da morte, quando ele sai de dentro da tumba. Maria vai tocar nele lá no jardim, no horto, e ele grita: não me toques, porque eu ainda não fui glorificado. O corpo que sai de dentro da tumba é um corpo ressuscitado, mas é um corpo que Jesus usa ele para atravessar a parede. Aí ele entra na casa dos discípulos e vai na mão de Tomé e diz, vai na cara de Tomé e diz: Tomé, põe o seu dedo na minha ferida e veja que eu vivo. Ele mostra a mão para Tomé e desaparece, atravessa a parede de novo. Aí ele aparece do outro lado e come peixe. E daqui a pouco atravessa a parede de novo. Para onde é que foi o peixe? O corpo de Jesus ressuscitado. O corpo dele no monte da transfiguração. Aquele era o corpo de Adão. Eu vou te dizer porque Adão não via sua nudez. Havia um brilho no corpo dele. O brilho que deixou Pedro, Tiago e João cegos quando viram Jesus brilhar. A intensidade da glória estava sobre ele. Ele refletia a glória de Deus. Por isso, o brilho era como se fosse uma roupa. Era a santidade que havia sobre ele. Quando Adão peca, a santidade vai embora, o brilho, o revestimento desaparece, e o corpo dele permanece. Vou te provar que Adão não era igual a nós. O primeiro homem, a Bíblia diz que Deus deu a ele autoridade para colocar nome nas árvores. Até aqui eu entendo. Chegar aqui e falar árvore, você vai se chamar IP. A Bíblia diz que ele colocou nome nos animais. É um cachorro, que você vai ser cachorro, você um leão. Colocar nome nas aves, eu entendo. Aquele ali é periquito, pássaro preto, tizil. Só que a Bíblia diz que Adão colocou nome nos peixes do mar. De que jeito, Washington? De que jeito que ele colocou nome? Eu não estou afirmando, eu só estou te fazendo pensar. O primeiro homem não podia morrer. Deus disse: o dia que você pecar, você morre. Quer dizer que enquanto ele não pecasse, ele não... Sim ou não? Sim. Se ele não morria, ele podia respirar debaixo d'água? Vai, pense, eu estou te dando aqui razões para pensar. A Bíblia Sagrada é linda por isso. Quando você pensa que sabe tudo, vem Deus e diz assim: não, eu sei tudo. Agora entenda, Deus criou 3 raças de seres: os espirituais, que são os anjos, e eu já dei um ensinamento nessa igreja sobre isso. Os animais da terra, que são apenas alma vivente. Animal não tem espírito, é apenas alma vivente. Não existe céu para animais. A vida do animal começa aqui e termina aqui. Não há morte para anjos. Anjos não morrem. Demônios não morrem, porque são eternos. São feitos de espírito. Foram feitos pelo sopro da boca de Deus. Ruach. Seres espirituais e seres materiais. Aí vem Deus e tem uma ideia brilhante. Pergunte qual? Ele sonhou com você. Vou repetir. Ele sonhou com você. Aí ele pega a matéria dos anjos e a matéria dos animais. Ele pega barro e espírito e funde os dois num só corpo. Resultado: você não entendeu? Eu vou repetir. Deus olhou para os anjos e achou eles bonitos. Olhou para os animais e achou eles graciosos. Aí Deus disse: agora eu quero fazer um ser bonito e gracioso. Isso aqui foi feito do pó, mas o que tem aqui dentro veio lá de cima do céu. Você já viu alguém sentir saudade de um lugar onde ele nunca foi? Como é que alguém pode sentir saudade de um lugar onde nunca foi? Aí por que o salmista escreve assim: a minha alma tem saudades do céu? Não entendeu? Vou repetir.
O salmista disse: a minha alma tem saudade dos céus. Por quê? Porque parte de você veio de lá. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir. Parte de nós veio lá de cima. O que eu vou falar agora é mais profundo e para deixar todo mundo doido aqui. Onde é que a mulher gesta o seu filho? No ventre. Quando você sopra aí para mim, por favor, sopra para cima, não precisa soprar na cara do irmão com esse bafo aí, que só o sangue do corpo. Isso, vai, sopra. Você já viu alguém soprar sem antes encher o ventre? Primeiro enche, aí ó. O bebê é gerado no ventre. Nós fomos gerados no ventre do Senhor. Você é o único ser do universo que carrega no corpo a impressão digital da mão de Deus. Por que a gente não vê anjo e não vê demônio toda hora? Eles têm que voltar para a casa deles toda hora. Anjos que ficam longe da presença de Deus durante muito tempo viram demônios. Pergunte por quê? Toda vez que você tira alguma coisa criada de algum lugar, dali ele definha. Tirando um peixe da água, o que acontece? Se tirar uma estrela do cosmos, o que acontece? Se você parar de dar comida a um animal, o que acontece com ele? Porque o habitat dele é da terra. Eu ensinei isso aqui um dia desse. Eu disse que a vaca come terra transformada e nós também. Quem come maçã? A maçã vem da onde? Da terra. Então a maçã é terra transformada. Quem come alface? O alface vem de onde? Terra transformada. Arroz vem de onde? Terra transformada. Tudo que nós comemos é terra. E por que precisamos comer terra? Para manter a terra. Se parar de entrar terra aqui, a gente morre. Se tirar o peixe da água, porque peixe é água com terra, o peixe morre. Se tirar as estrelas do firmamento, elas desaparecem porque são gases. Tudo que é tirado daquilo que foi criado desaparece. Os anjos foram criados na presença de Deus. Todas as vezes que eles se afastam de Deus, como aconteceu com Lúcifer e a terça parte dos anjos, não podendo morrer porque são eternos, eles se transfiguraram de anjos em demônios. Anjos vêm e voltam, porque aqui não é o lugar deles. Você nunca vai ouvir falar que alguém viu um cachorrinho no céu, nem um gatinho. Tem outros animais lá em cima, é bíblico isso. Tem cavalos de fogo, tem outras coisas lá que só pentecostal que acredita, porque está escrito na Bíblia. Tem gente que não acredita, mas a Bíblia fala, Roberto, de carros e cavalos de fogo. Quem separou Elias de Eliseu? Uma carruagem puxada por cavalos de fogo. Geazi saiu, olhou pelos montes e voltou e disse: Eliseu, estamos cercados. Eliseu saiu, olhou os montes e disse: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja que maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Quando Geazi olha pelo alto da montanha, ele diz: Ei, Deus de Israel, eis que vejo cavalos e cavaleiros de fogo. Não estão aqui, estão lá. Não conta para ninguém, são cavalos pentecostais. É só para gente. É só para a turma do mistério. Tem alguém que vai querer dar uma andada no trote desses cavalos lá em cima? Animais só ficam na terra porque são terra. Anjos só ficam no céu. Vêm, visitam, mas precisam voltar para o céu porque são do céu. Se ajeita na cadeira, murcha a barriga, estufa o peito, bate aqui no peito, até fazer barulho. Olha para o seu irmão e diga: eu sou o único ser do mundo. Não. Diga: do universo, que vivo bem aqui na terra, e daqui uns dias vou viver bem lá em cima também. Vocês entenderam mesmo? Anjo só fica lá, animal só fica aqui, nós ficamos aqui e ainda vamos morar lá em cima. E você não queria que o diabo ficasse com raiva de você? Acorda, você é a criatura mais bela que Deus já fez no universo.
Agora que eu cheguei a um denominador comum, espirituais lá, terra aqui, Deus cria o terceiro ser. Tem céu e terra dentro dele. Esse ser é um ser espiritual, é um ser... Não ouvi? O homem não tem um espírito, senhoras e senhores. O homem é um espírito. O homem tem um corpo. Porque o que nós temos é passageiro, o que nós somos é eterno. Está escrito na palavra: o pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Então nós não temos um corpo, ou melhor, nós não temos um espírito, nós temos um corpo. Nós somos seres espirituais. Seres espirituais falam a linguagem de Deus, porque Deus é um ser espiritual. Qual é a linguagem que é falada no céu? Vai, força a consciência e a mente. Que língua você acha que os anjos falam? Inglês? Espanhol? Aramaico? Que língua? Paulo diz língua dos anjos. É uma língua que não dá para ser relacionada na terra, porque é uma língua espiritual. Os anjos falam com quem? Com Deus, porque Deus é o Criador. Que idioma os anjos falam, portanto? O idioma de Deus, porque eles são filhos por criação. Quando Deus os fez, Deus deu a eles a capacidade de se comunicarem com Ele. Lembra Gabriel descendo e falando para Maria: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para trazer o recado. Deus conversa com seus anjos no idioma dos anjos. Ou seja, o idioma dos anjos é o idioma de Deus. Aí vem Deus e cria um homem na terra, e dá a ele de presente uma mulher. Só tem 2 seres humanos na terra. Qual é o idioma de Adão e Eva? Na antropologia você vai ouvir os escritores dizerem que a língua mais próxima do homem, depois que ele veio do homem de Neandertal, é a língua sumeriana, porque entende-se ou subentende-se que o mundo moderno de hoje nasceu na Suméria. Daí o idioma da terra, mas eles estão completamente enganados. Porque se Deus cria um homem aqui na terra, e esse homem é filho... Eu falo português. Tenho 3 filhas que moram comigo. Qual é o idioma que minhas filhas falam? Não ouvi? Como você é inteligente. Deus vem e cria um homem. Ele já tem uma língua com quem ele conversa com seres espirituais. Qual é a língua que Deus conversa com Adão? Lembrando que o homem tem espírito, como os anjos são espíritos. Vamos lá, é só forçar a mente que você chega no denominador comum. Qual é o idioma do homem? Eu te dou um tempo, pergunta para o seu irmão o que você acha. Vai, me ajuda aí que minha cabeça está fundindo aqui. Eu disse que era uma revelação profunda. Adão no Éden não falava inglês, sumeriano, japonês, russo, nada. Adão falava na linguagem do céu. E eu provei lendo o texto, porque Adão está lá no Éden. Aí vem Deus e diz assim: Adão, onde estás? Em que língua Deus fala com Adão? Adão, onde estás? Aí Adão responde: em que língua? Na língua que ele falou com Deus. Eu estava nu e me escondi. O homem se comunicava com Deus no idioma de Deus. O idioma de Deus é o idioma que os anjos falam, o idioma primário da nossa raça. Não são essas línguas que hoje nós falamos, e eu provo biblicamente falando. Após o dilúvio, vem Deus e grita com Noé, ou melhor, dias antes do dilúvio, Deus diz a Noé: o meu espírito, o meu elo de ligação com o homem, não ficará mais com eles.
após o dilúvio, Deus ainda dá uma chance de reconstrução do mundo. Mas as descendências de Noé tiveram pessoas ruins. E um homem chamado Nimrod constrói a Torre de Babel. E ele constrói a Torre de Babel para ofender Deus, porque Deus já havia dito: não destrua mais a terra com água. Aqui vale uma outra pergunta teológica precisa: por que Deus promete que não vai destruir mais a terra com água? Pense aí, pergunte para o seu irmão: por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá, estamos aprendendo nessa noite. Por quê, senhores? Como? Por quê? Os homens tinham medo. Pergunte do quê? Não houve apenas um dilúvio na terra, houve 2 dilúvios. Pastor, a Bíblia só diz um, o que você conhece. Mas e o dilúvio que está no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1 do Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre a face das... pairava sobre a face das... Qual é a primeira atitude de Deus depois que ele diz: haja luz, e separou Deus a porção seca da porção úmida. O mundo antes de Adão foi destruído com água também. Deus usava água para destruir a raça, tudo que tinha nessa terra. 2 dilúvios aconteceram. Então Deus diz: não haverá um terceiro. Não haverá um terceiro dilúvio. Eu coloco o meu arco no céu. Quando estiver chovendo demais, ao ver o meu arco, eu cesso a torneira. Nimrod vem e diz assim: é conversa fiada. Ele já destruiu 2 vezes, vai destruir de novo. Então ele diz: eia, construamos uma torre. Quando Deus vê a torre inclinada aos céus, Deus olha para a trindade, ou seja, para a sua divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E numa reunião celeste ele diz: eia, desçamos. Eu li com vocês: eia, desçamos, no plural. Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no original significa: tiremos deles o poder de falarem conosco, no nosso idioma. Confundir, daremos um nó na mente deles, arrancaremos deles o idioma que eles têm, e que criem eles outros idiomas. Deus disse: o homem não presta para falar mais comigo. Ele arrancou o Espírito Santo da terra, e o homem virou uma besta fera, um animal irracional. Nimrod matou o pai e dormiu com a própria mãe e teve filhos com ela. O homem era inimigo de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da... E agora? Não há mais comunhão entre céu e terra. Mas lá na eternidade, à direita do Pai se levanta alguém, Jesus, um ancião de dias. E ele convence o Pai a dar uma segunda chance para nós. Na segunda chance, Deus transforma o mundo num grande laboratório. Num grande o que, igreja? Mais baixinho o teclado aí, Beto. Laboratório. E olha o que Deus faz. Como ele não quer mais papo com a raça humana, ele levanta um homem na Mesopotâmia, da cidade de Ur dos Caldeus, e diz para ele: sai do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Deus testou a raça humana em Adão, em Abraão. Porque imagina você sair de casa sem saber para onde ir. Sair e falar: vou para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Deus fez um teste e Abraão passou no teste. Por isso ele é chamado pai de nações. Por isso que a Bíblia diz: em Abraão todas as famílias da terra foram benditas. Quem é bendito em Abraão aqui? Deixa eu ver. Aí de Abraão Deus levanta uma semente sagrada. De Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem 12 filhos.
Tem um 13º meio estranho, mas isso não cabe falar aqui. Dos 12 filhos dele, tem um que Deus escolhe para ser levita. E Deus o chama de Levi. E o Senhor diz que o Senhor é a herança dele. Quem lembra disso? Dos levitas veio uma raça sagrada chamada de sacerdotes. E dos sacerdotes veio um, e somente um no meio da multidão inteira, que entrava atrás de um tal véu do templo, num lugar chamado Santo dos. E esse que entrava atrás do véu do templo, uma vez por ano, recebia a visita de quem? Quem? Quem, igreja? Quem descia lá atrás do véu do templo? Deus. E Deus só falava com ele, com mais ninguém. Deus cortou o idioma da terra. O homem não é mais digno de receber a presença dele. É preciso um sumo sacerdote para levar todos os pecados e clamores do povo diante dele. E ele então fala com esse sumo sacerdote, e o sumo sacerdote fala com o resto do povo. Desta nação Deus suscita homens extraordinários, entre eles Davi. E da semente de Davi vem o nosso grande Cristo, Yeshua HaMashiach. E é Jesus que está morrendo no alto da cruz. E quando ele grita, consumado está, a Bíblia diz que há um terremoto em Jerusalém. E o terremoto faz um certo véu do templo se rasgar, de baixo para cima. Sim ou não? Da esquerda para a direita? Da direita para a esquerda? Como é que o véu se rasga? Não ouvi? De alto a baixo. Pergunte por quê. Aquele véu pesava 1 tonelada. Não tinha mão humana capaz de rasgá-lo. Aquele véu separava o homem de Deus. O homem não podia falar mais com Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Deus diz, vou acabar com essa história agora. Aí Jesus deu uma olhadinha nessa história e chegou a uma conclusão. Falou, pai, vamos devolver para eles. O que, meu filho? Vamos devolver para eles o idioma de Adão? Como assim? Vamos deixar o homem falar no nosso idioma. Vamos deixar o homem falar na língua dos anjos de novo. Porque quem fala na língua dos anjos, diz a Bíblia, não fala homens. Fala quem? Não ouvi? Quem fala em línguas fala com quem? Pastor Edinaldo, por favor, venha cá. Se só Deus entende, é mais ou menos isso aqui. Quando um crente fala em línguas, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu falei de um jeito que só Ele entende. Quando você fala em línguas, é como se você subisse lá no trono, fosse do lado direito ou esquerda, fosse no ouvido do Pai e falasse assim, ó, eu preciso de um milagre hoje. Porque ninguém na terra o entende. Por que será que as nossas igrejas desestimularam os seus fiéis a buscarem os dons do Espírito? Quando você vê um crente falando em línguas, ele não está apenas usando a glossolalia para se expor, para se manifestar ou para mostrar que é mais espiritual do que os outros. Falar em línguas é uma expressão da sua alma. Aquele que ora em línguas, ele expressa os mistérios da sua alma. Paulo explica assim, olha, quem fala em mistérios, a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito ora bem. Aqui está uma inversão de valores e uma mentira pregada em igrejas. Quem aqui já esteve numa igreja, um cantor foi cantar e disse, enquanto eu canto, os irmãos ficam orando em espírito ou em espírito de oração. Quem já ouviu essa frase? Quando o cantor fala isso, o que é que a igreja faz na hora? Todo mundo abaixa a cabeça e ora. Isso não é orar em espírito. Isso é orar em silêncio. Porque você sabe exatamente o que você está orando. Paulo diz que aquele que fala em línguas, ele não entende o que ele está falando. E o interessante é que Paulo não diz assim, para com isso, senão você fica louco. Ele diz, não, quem ora em línguas, a mente não entende nada, mas o espírito, ele ora bem. Nesta noite, o meu Deus está despertando uma fome nesta multidão aqui.
um desejo de você voltar a falar com Deus e buscar as línguas espirituais. Batismo com o Espírito Santo não é sinal de igreja barulhenta, é uma devolução da autoridade que o homem tinha no Éden. Eu profetizo que aquela autoridade que tínhamos no nosso velho pai vai vir para a mão dos homens e mulheres de Caxias nessa noite. Recebe, recebe. Se tem alguém que acredita, recebe agora. Esse lugar está saturado com a glória de Deus. Você pode não entender a minha linguagem, mas você está sentindo o que eu estou falando. Até aqueles que não podem compreender o que eu estou pregando estão sentindo arrepios, vontade de chorar. O seu corpo começa a tremer, porque nesta noite o Espírito Santo está sendo entronizado no nosso meio. Esta igreja tornou-se a plataforma de um Pentecoste para o Rio de Janeiro. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então jogue a mão para cima e dá um grito para acordar Caxias. Pastor, por que é que o senhor disse devolução parcial e não total? Porque a devolução total só teremos após o arrebatamento da igreja. Seremos como nosso primeiro pai era, após o arrebatamento da igreja. Por que você acha que a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição? Esta igreja conhece escatologia, você sabe do que eu estou falando? Haverão duas ressurreições. A primeira dar-se-á quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja. Desta vez que ele vier, ele virá como ladrão da noite, quando ninguém sabe a que hora de vir o ladrão, senão o pai prepararia uma arapuca para o ladrão. Nessa primeira vinda dele, ele virá e acontecerá um mistério, num abrir e piscar de olhos, 7 milésimos de um segundo. Estarão dois juntos em uma cama, um será tomado e o outro deixado. Dois estarão em um moinho, um será tomado e o outro será deixado. Isso é apenas uma prosopopeia acerca da revelação do arrebatamento da igreja. E para quem não lembra do arrebatamento, a síntese está em Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, quando ele diz: e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor dos anos. Nesse dia haverá a primeira ressurreição. Nesta primeira ressurreição há um presente só para os salvos que morreram em Cristo e os que estiverem vivos. Ambos serão transformados e subirão para o encontro com o Senhor nas nuvens. Quando esta igreja sai da terra e está nas nuvens, o mundo entra em colapso. Pergunte por quê? O sal da terra é arrancado, a terra fica podre, a luz do mundo é tirada, a terra fica em trevas. A Bíblia diz: por enquanto há um que detém a ação do anticristo, esse sai da terra e como anfitrião vai nos levar até os céus para o casamento com Cristo. As bodas do Cordeiro vão acontecer. Sem o Espírito Santo na terra, o anticristo se levanta. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de aflição. Nesses 7 anos da terra, nós estamos sentados em uma mesa que vai do Oriente ao Ocidente. Eu vou repetir: no arrebatamento da igreja, quando sairmos daqui, vamos aparecer instantaneamente sentados em uma mesa que vai do Oriente ao Ocidente. Pense num povo que vai comer 7 anos sem parar e não vai engordar nem 1 quilo, nem 1 grama. Dá glória a Deus, hein, mulherada? Nada de celulite mais, nada mais de problema de gordurinha localizada. 7 anos na mesa das bodas do Cordeiro. Agora vem a parte mais linda, pergunte qual. Tem gente que pensa que é 7 anos, pastor Edinaldo, porque é muita gente para servir, vai 7 anos para todo mundo comer. Nada disso.
Pelo que eu li na Bíblia, só tem um garçom lá. Pense num garçom bonito, cabelos brancos como a lã branca, pés reluzentes como o latão que saíra da fornalha, roupa branca com um cinturão de ouro traçado no meio do seu peito, olhos como chama de fogo, e da sua boca uma espada aguda, dizendo assim: essa é a minha noiva. Filhos benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. O que era devolução parcial na terra se transforma em devolução total no céu. Pergunte por quê? Porque agora, além de falar nas línguas, a gente voa. Não conta para ninguém. A gente voa e come. Ou você acha que você vai comer vento nas bodas do cordeiro? Você acha que você vai beber um líquido invisível? Fumaça? Não. O corpo é ressuscitado. A Bíblia diz que a terra e a água vai ter que dar conta do nosso corpo. Eu fico imaginando os irmãos que hoje estão em cadeiras de roda aqui com amuletos, os que não têm condições de enxergar nem ouvir. Naquele dia tudo estará perfeito. Pernas, braços, olhos, ouvidos, fala. E quando estivermos comendo festa, 7 anos de festa, quando terminarmos de comer lá, aqui embaixo há uma guerra iminente. Israel está cercado por todos os reinos do mundo. No vale de Jezreel, chamado de Vale do Armagedon, Israel, se vendo encurralado, vai gritar para o Messias que eles crucificaram, e vão dizer: ó Messias, nós te crucificamos, mas agora entendemos que tu és a raiz de Davi. Socorre-nos! Quando Israel der um grito aqui embaixo, e todos os povos do mundo com as metralhadoras, armas atômicas apontadas para eles, se você acha que a guerra da Líbia te assustou, você vai ver naquele dia, se você não estiver conosco no céu. A terceira guerra mundial, todos os reinos do mundo contra Israel. Todo mundo diz: vai acabar em uma fração de segundos. Rede Globo, CNN, todo mundo filmando. Até que de repente alguém vai cutucar o cinegrafista, vai dizer: cinegrafista, o que é aquilo lá em cima? Ele: o que é aquilo? Eu estou filmando a guerra, aquele tanque ali. Não, aquilo lá em cima, o que é? O cinegrafista olha, não consegue enxergar. Ele pega a câmera dele e vira para cima. Ele foca e traz a imagem. O que ele está vendo na câmera começa a entrar nas televisões do mundo inteiro. E aí se cumpre a palavra: dessa vez todo olho o verá. Todo olho o verá. Uns vão dizer: é o super-homem. Outros: não, é o Batman. Não, outros: é o Spider-Man. Aí alguém vai focar na coxa direita dele, porque ele não vem voando, ele vem sentado em um cavalo branco. Quem acredita nessas histórias da Bíblia? Então você tem que acreditar no que vem na sequência. Pergunte no que? Atrás dele, você sentado num pocotó também, vestindo roupas brancas, e a gente com sangue nos olhos, querendo pegar os inimigos de Deus e destruir. E o cordeiro, que é nosso noivo, dizendo: não, minha noiva, essa guerra é minha. Ele vem voando e alguém foca na coxa direita dele, e a CNN começa a dizer: William Bonner, se estiver vivo naquele dia, vai entrar e dizer: atenção, plantão do Jornal Nacional informa, foi visto um OVNI voando. Só que não é um OVNI, é um cavalo. Conseguiram filmar a coxa direita daquele que está no cavalo, e está escrito assim: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Messias. O Monte das Oliveiras vai se fender em 2 partes. E ele, pelo sopro da boca dele, um vento como de Pentecoste vai soprar sobre os inimigos. E a Bíblia diz que pelo sopro de sua boca, todos os inimigos de Deus serão aniquilados. Pergunte para mim: terminou, pastor?
Não, agora vem a devolução total. Pergunte qual? Os que ressuscitaram com ele descem com ele das nuvens, num corpo ressuscitado. Num corpo que eles acabaram de comer, mas que pode voar. Quando ele tomar posse do mundo, como ele matou os governantes, ele vai dizer: agora vocês vão governar a terra. Durante 1000 anos Jesus vai governar essa terra. E adivinha? Não, adivinhar é pecado. Imagine quem é que vai ser o futuro presidente dos Estados Unidos da América. Quem vai ser o presidente do Brasil? O chefe do parlamento britânico, o primeiro-ministro do Japão. Você consegue imaginar quem vai ser? Não? Pode ser esse irmão que está do seu lado aí. A Bíblia diz que nós desceremos e governaremos com ele. Não, você não entendeu, eu vou repetir. A igreja que foi arrebatada faz parte da primeira ressurreição. Ela vai, participa das bodas e desce para governar o mundo por 1000 anos. Não teve alegria não? Você está feliz mesmo com aquela casinha pau a pique caindo aos pedaços que você mora? Você está feliz mesmo das pessoas se chamarem de Zé da Cova? Eu estou dizendo que você vai governar esse mundo. Aqueles que hoje te olham de cima para baixo, te humilhando naqueles dias, vão te olhar de baixo para cima e vão dizer: olha quem está governando sobre nós, olha lá, olha lá. Quem já é batizado com o Espírito Santo, chacoalha a sua mão assim. Chacoalhe bem alto. Você que não é, grita para eles assim: valorize. Você que nunca falou em línguas, fala para esse que está com a mão levantada: valoriza. Só tem um que ouve o caído e não sepulta ele. É o Senhor. E o Senhor te deu as línguas, garoto. Te deu as línguas, irmão. Exatamente para você, quando cair e pecar,